Ok. Pessoal, é um prazer estar com vocês aí hoje, né? Uma reunião dinâmica, tá? Uma apresentação de uma ferramenta que é uma necessidade, uma oportunidade de vocês aí aprender um pouco mais para otimizar o trabalho de cada um de vocês, tá? Vou apresentar aqui a Mariela Parolini, ok? Minha esposa, e uma pessoa de extrema competência e já tem 20 anos de experiência nessa área. Tá? Então, é uma pessoa que vai contribuir muito para cada um de vocês. Tá? A reunião agora é reunião de trabalho e eu passo a palavra para você, Mariela. Fica à vontade aí, é com você. E agradeço a sua presença aqui, de estar fazendo essa cortesia para todos nós aqui. Fica à vontade. Obrigada. Obrigada, Emílio. Primeiro, boa tarde de novo para com quem eu ainda não conversei. É um prazer conhecer vocês aqui. Tantos eu já conheço por nome, alguns eu já tive a oportunidade de conhecer tomando um café, né? Armando, Lucas, Giovanni. Nós já tomamos um café e conversamos e falei com o Emílio que eu estou disposta a fazer a mesma coisa com todos, que é um bate-papo, para que a gente tome um café e vocês contem da startup e que a gente possa depois divulgar isso. É sempre muito gostoso, foi um bate-papo delicioso com as startups que a gente já fez. E para contar um pouco do porquê dessa questão da apresentação, eu sempre bato na tecla que a maior parte se preocupa tanto com o que vai falar no pitch, muitas vezes deixa o como falar o pitch. Está tão preocupado com o que está colocando ali no PPT, com a formatação, trabalhar a dor, como que vai fazer isso, e aí o como fazer, ou se apresentar, como usar a voz, como usar o corpo, que é um grande diferencial, mas eu quero muito que isso seja uma conversa. Eu não quero ficar aqui sozinha olhando para a câmera, porque isso é uma outra coisa que eu vou dizer para vocês, que é a importância do olhar. Já vou até adiantando. Eu estou conversando com vocês e olhando para a câmera. Se eu ficar olhando para os quadradinhos, olha a diferença que dá. Não dá essa mesma interação. Então, como estamos no online, toda vez que a gente vai fazer uma apresentação e que não há interação nesse momento, o foco é sempre na câmera. Porque aí quem está assistindo tem a sensação que aquela fala é para ela. Tem a sensação, nossa, aquela pessoa está falando para mim. E o pitch tem que ser assim também. Lília, você, por favor, pode passar? E eu gostaria que a cada momento, fiquem à vontade, abram o microfone para que a gente possa trocar informações, tá? Todos nós queremos ser lembrados durante um pitch, mas ser lembrados como? Como aquela startup que encantou, que falou, que deixou o recado, ou aquela startup que falou, nossa, ouvi, parece que é muito legal, mas eu não consegui entender o que aquela pessoa disse. Então, que desde o início do trabalho, de uma apresentação de pitch, seja com esse foco. Quero ser lembrado por qual motivo? Quero ser lembrado pela mensagem que eu deixo, quero ser lembrado pela postura, quero transmitir o que com a minha mensagem? Por favor, pode passar? Ali sou eu, tá? Aquela foto ali sou eu mesma, como mestre de cerimônias no TEDx, em 2018, com mais de 30 quilos a mais. Mas tudo bem, pode passar. O que você faz depois que você formata o seu pitch? Você pensou no que você vai colocar no pitch. Eu sei que a FCJ orienta vocês, eu sei que a Lília orienta vocês, então vocês formatam. Formatou. O que você faz depois disso? Eu queria que alguém me respondesse. Depois que formata o pitch, qual que é o próximo passo? Testar com o colega? Testar. Ia falar isso, dá uma treinada. Treina fazer o quê? Quem foi que respondeu? Eu sei que foi o Armando e quem mais?
Fui eu. Tô com a câmera não tô te desligada vendo, aqui. Lucas. É Sua câmera tá fechada? É porque minha internet está muito ruim. Eu estava até estando na reunião antes e tava atrapalhando. Aí estou deixando fechado por agora. Tranquilo. Mas treinar a expressão corporal, a apresentação como um todo, né? Ver a questão do tempo, as palavras estão sendo usadas, está natural. Acho que tem muita coisa para treinar, né? Talvez uma coisa de cada vez. Você e o Armando que falaram, vocês têm hábito de filmar a apresentação? Eu sim, já filmei algumas. Funciona, é muito bom para você mesmo ter o feedback de você mesmo. É importante. Normalmente eu ainda não tenho esse hábito, não. Normalmente é para outras pessoas e elas me dão um retorno. Tá. Aconselho que vocês filmem. Porque quando você filma, você pode mostrar esse filme para outra pessoa, mas também você vai ter uma autoavaliação. Toda vez que você percebe como que está a fisionomia, como que está o seu tom de voz, como que estão os gestos, tudo isso vai influenciar. E eu já digo de cara uma coisa. É muito difícil alguém escutar a voz e gostar da voz quando escuta. Ah, não, é o que eu mais ouço. Mariela, eu não gosto de filmar, porque o meu áudio do WhatsApp eu já detesto ouvir. Vou explicar o porquê que isso acontece. Vocês me ouvem simplesmente pela propagação do som no ambiente. Eu me ouço pela propagação do som no ambiente e pela vibração que acontece nessa região. Os ossos vibram, essa caixa vibra. Então sempre vai ser diferente. A voz que eu ouço quando está gravada é totalmente diferente da voz que eu ouço aqui agora. Ainda mais se tiver com fone de ouvido, que aí vai ser mais diferente ainda. Mas crie o hábito de se ouvir, porque aí você vai conseguir se monitorar de uma forma diferente. Você vai ter, sim, o que a outra pessoa te fala, mas você vai ter o seu padrão. Então você vai perceber se o seu tom de voz está alto, se o seu tom de voz está baixo, se está rápido, se está devagar, se está pausado demais, se a sua cara tem expressividade ou não, se o seu olhar está indo para outro lado, se você está usando muita muleta. A muleta pode ser desde uma caneta, que não precisa ficar fazendo barulho, mas pode estar na mão segurando, que pode ser também um passador de slide, que você está lá mexendo, mas ele vira uma muleta, como pode ser uma barreira verbal. O que é uma barreira verbal? É, ok, né, entendeu? Essas são barreiras. E como que a gente tira essas barreiras? Primeira coisa, tendo conhecimento que elas existem. Crie o hábito de se filmar. Fez o PPT? Formatou sua apresentação? Pega seu celular, coloca na posição horizontal e filma. Mas crie o hábito de fazer o seguinte: vai até o fim da apresentação. Mesmo que em algum momento venha um branco, mesmo que em algum momento não saia do jeito que você quer, vá até o fim. Porque pelo menos você vai criando na sua mente qual é a sequência. Se não me engano, foi o Lucas que disse da importância do tempo. Em pitch, eu não preciso nem falar o quanto isso é importante. Mas mesmo que estoure o tempo num primeiro momento, grave. Não ficou bom? Deleta. Grava de novo, deleta. Porque depois você vai saber quais os parâmetros você vai ter que ajeitar. Se você simplesmente começar a gravar, não ficou bom, vai começar a gravar de novo, não ficou bom, você sempre vai ficar naquele trecho. Crie o hábito de começar e ir até o fim. E Emílio, não combinei isso com você, mas me permita, quantas vezes eu gravo aqui com o Emílio, algum vídeo que ele tem que fazer, ou quando ele estava na Federaminas, e ele se irritava porque começava no início a não ficar do jeito que ele queria. Eu falava, Emílio, vai até o fim. Mesmo que não fique bom, mesmo que estoure o tempo. Então, treinar é fundamental. Mas o treinar para gerar credibilidade. Treinar está longe de ser algo que vai ser para decorar.
Porque muitas vezes o treinar para decorar, ele vai fazer com que aquilo fique muito robotizado. Passa para o próximo, por favor, Lília. Porque o que eu tenho que fazer com a expressividade, muito obrigada, com a expressividade é gerar credibilidade. E tem um estudo que talvez alguns de vocês conheçam, do Merabian, que ele diz o seguinte: na comunicação, 7% é responsabilidade das palavras, 38% responsabilidade da voz e das variações que a voz faz, e 55% responsabilidade do corpo. Isso significa que as palavras não têm importância? Muito pelo contrário. As palavras, a partir do que a gente organiza de palavras, é que vem todo o restante. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Uma vez eu assisti um seriado que é Kurtsuit Veshuria, é um seriado turco. A única coisa que eu entendi em turco é Inxalá. Eu não entendia mais nada. Só que se eu tirasse a legenda, eu conseguia entender se aquele momento da cena era tenso, era mais agradável. Eu conseguia perceber pelo tom de voz dos atores o que eles estavam querendo transmitir, pelo corpo, mas eu não entendia 100% do que eles queriam falar, o que era a cena em 100%. Mas todo o corpo e a variação vocal vinham pelas palavras, pela intencionalidade. Então, por isso que a gente sempre começa pelas palavras, e 93% da comunicação ela é não verbal. Mas as palavras são fundamentais, porque a partir delas vem todo o restante. E se eu quero transmitir credibilidade, eu tenho que fazer variações da minha voz. Eu não posso ter um monotom. Se eu tiver um monotom, e normalmente quando eu decoro eu tenho um monotom, vai ficar monótono e aquilo não vai gerar um impacto que eu quero, seja no cliente ou no investidor, ou no sócio. Aquela mensagem que eu quero passar pelo pitch, se ela não tiver uma variação, algo que seja agradável, isso não quer dizer se a voz é agradável ou não. A maneira como eu transmito essa mensagem, a maneira como eu uso a minha voz e a maneira como o meu corpo se expressa, isso tem que fazer a diferença no meu pitch. Muitas vezes eu vejo, tá tão preocupado com o tempo e se decorou que aí trava. Se eu travo o corpo, eu travo também a maneira como eu vou falar. Eu tenho que ter uma postura que não seja de cabo de vassoura. Eu tenho que ter uma postura que me permita gesticular. E aí vem uma coisa. Aonde que eu gesticulo? Qual é a maneira de gesticular que aquilo vai gerar mais credibilidade? Do meu queixo até a cintura. É aonde eu vou gesticular. Lembra o seguinte, se você gesticular muito em frente à boca, talvez quem te assiste pode ter um pouco ou muita perda auditiva e vai precisar fazer leitura, apoio labial. Apoio na leitura labial. Se precisar e você fizer gesticulando muito aqui na frente, vai perder o que você tem que transmitir para a pessoa. E toda vez que o gesto ele é mais para frente, no sentido de frente mesmo, o gesto ele vem mais para cá, ele transmite mais confiança no que você está dizendo. Porque se o gesto for muito para a lateral, é quase como se você transmitisse, não tenho tanta certeza. Claro que um momento ou outro eu vou usar um gesto para a lateral, mas a maioria dos gestos, e eles mais firmes aqui para frente. Tem algum problema se eu estiver falando 3, aqui, ontem, depois, eu usar gesto? Não. O que não dá é para virar um tradutor de Libras, quase. Mas eu uso o gesto para complementar, para favorecer aquilo que eu estou dizendo. Eu não sei se vocês chegaram... sinceramente, não sei se eu cheguei a mandar o meu mini currículo para vocês, mas eu trabalho com telejornalismo desde 1997.
dentro de uma emissora de TV desde 2002. E eu faço exatamente isso. Trabalhar para que eles sejam mais expressivos, mais naturais e transmitam mais credibilidade em frente ao vídeo. Eles têm a matéria, eles foram lá, pautaram, produziram, foram, gravaram, mas depois eles têm que transformar aquilo numa narração, tanto na passagem, que é quando ele aparece, quanto no off, que é onde tem só a voz dele. Tem que ser algo que chame a atenção do telespectador. E a gente vai fazer isso somente se essas variações, se o corpo também acompanha. Muitas vezes eu tive que ir para gravação de off com o repórter com o papel na mão, e aí ele ia narrar e ficava assim, parará, 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 parará. É quase como alguém que decorou um pitch. E aí eu falava com essa pessoa, com o repórter. Deixa essa mão falar também. E normalmente eu pedia para deixar solta a mão que ele escrevia. Porque a mão que escreve significa que você tem uma dominância cerebral e ela, como se ela tivesse mais vida. Então ele segurava o papel, se não tivesse onde colocar, e a mão que escrevia, ele deixava e gesticulava. Pode parecer uma bobeira, mas toda vez que o corpo da gente se sente mais solto para também comunicar, o que a gente expressa tem muito mais verdade, tem muito mais credibilidade. É fundamental que isso aconteça. Então, toda vez que você fizer um pitch, se for num palco ou em algum lugar que você estiver em pé e alguma pessoa te assistindo, você não vai ficar andando de um lado para o outro, mas também não vai ficar estagnado. E aí tem uma dica de postura, porque algumas pessoas me perguntam assim, mas como que eu fico parado? Qual é a postura correta para ficar parado ou começar um movimento? Para as mulheres, é a seguinte. Vamos fazer de conta que aqui é a perna. Deixa eu tirar o anel. Aqui é a perna. Deixa uma perna... Não sei se está dando para ver, se está dando reflexo. Deixa uma perna levemente dobrada e a partir daqui você anda. Qualquer uma das pernas, tanto faz. Sempre uma levemente dobrada. Fica elegante e fica mais fácil, fica mais agradável. Normalmente a gente está com um salto. E esse salto, ele não deve ser um salto que traga desconforto. Ele tem que ser um salto que você tenha tranquilidade para usar. Sapato novo para fazer pitch, nunca. Sapato novo para fazer qualquer tipo de apresentação, de jeito nenhum. Se você quiser comprar um sapato novo, isso é homem ou mulher, e for fazer um pitch, for fazer uma apresentação, usa bastante em casa, coloca uma meia se for necessário para deixar mais confortável, que se o seu pé estiver doendo durante o pitch, você só vai lembrar do seu pé. Então, isso também tem que ficar bem mais relaxado. Para o homem, qual é a postura? As pernas levemente abertas, você pega como referência a largura do ombro. É o jeito melhor para ficar ali, e essa é a posição que a gente chama de posição neutra. Normalmente, numa apresentação, a gente começa numa posição neutra para depois andar, para depois gesticular. Qual é a posição neutra das mãos? Assim. Assim. Assim às vezes, mas isso aqui pode travar. E se a gente estiver muito nervoso, pode fazer isso. Então, aqui é a posição neutra. A gente sempre começa numa posição neutra para facilitar qualquer outro movimento, seja de mão ou de perna. Muitas pessoas ficam sem saber o que fazer, porque não sabem como parar ou como deixar as mãos. Aí fica aquela mão solta do lado. Lembra que o corpo, igual está aqui nessa mensagem, nesse slide, é 55% da comunicação. A maneira como você está nessa posição neutra ou a maneira como você gesticula, como você anda, faz total diferença no que você transmite de credibilidade. Porque se você está numa posição neutra e está bem, significa
Transmite confiança. Eu posso confiar no que aquela pessoa está dizendo. Se você está parado e dá aquela sensação que você não sabe o que fazer com a mão, não sabe se anda, se fica quieto, se senta, a pessoa também não... Isso não gera tanta credibilidade. Por esses pequenos detalhes de uma apresentação é que fazem a diferença. São esses pequenos detalhes de uma apresentação que vão levar uma mensagem não verbal para quem está vendo, transmite segurança. Olha, se expressa bem. Eu vou prestar mais atenção no que tem para me dizer. É como se você entrasse numa sintonia com a pessoa, aquela pessoa começa a te dar mais crédito e ela nem sabe por quê. Mas é porque percebeu que seja em momentos nos quais você está numa posição neutra ou você tem que gesticular, ali você sabe o que fazer. É estar seguro, demonstrando que sabe o que fazer. Com relação à voz, eu já disse que nem todo mundo gosta da voz quando ouve. Isso é extremamente natural. Só que há alguns exercícios que podem ser feitos para que a voz saia de uma maneira mais tranquila. O que faz a produção vocal? A voz ela é produzida atrás do gogó. Isso aqui é a laringe. Você pode mexer, não quebra. Ó. Se você que isso, Mariela? O seu balanço, nossa. É de tanto fazer exercício. Mas aqui, exatamente atrás do gogó, existem as pregas vocais. Elas têm 1,5 cm, 1,7 cm. Só para a gente ter uma noção do que isso é, vou mostrar aqui 1,5 cm. Tá estourando a luz, né? Tentar aqui. Mas deu para entender, seu dedo está marcando. É muito pequenininho, 1,5 cm. A gente tem duas. A gente tem uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Que elas ficam numa posição de V, paralela ao chão. E elas mexem assim, e como um todo. Isso é que faz a produção da nossa voz. Eu tenho que deixar a região do pescoço liberada, porque se eu tiver muito tenso, a minha voz ela vai ficar tensa. E aí, se 38% da minha apresentação ela tem a ver com a minha voz, imagina o que isso vai passar para o outro. Se eu estiver tenso enquanto eu estiver falando, qual é a credibilidade que isso vai gerar? Eu começo antes fazendo exercícios de alongamento que são super simples, porque esses exercícios vão soltar a musculatura do pescoço. E esse mesmo que eu fiz, só não pode falar enquanto estiver fazendo isso, e um outro assim, que soltam e permitem que a voz saia melhor. Passa o próximo slide, por favor, só para ver se é isso que eu... Não, pode voltar, vai ser no outro. Obrigada. Eu vou cuidar, então, para que a minha voz, ela gere um impacto positivo no outro, porque tem uma coisa que se chama psicodinâmica vocal. O que é psicodinâmica vocal? Quando a pessoa me ouve pela primeira vez, o que ela pensa a meu respeito? Se eu estivesse falando a mesma coisa que eu estou conversando com vocês aqui, mas se eu falasse o tempo inteiro desse jeito, com a voz completamente no nariz, será que vocês gostariam de ouvir até o final? Ou se eu tivesse uma voz assim mais infantilizada, o que eu ia transmitir para vocês em termos de credibilidade? Será que vocês conseguiriam me ouvir até o fim? Podem até me ouvir, mas o que vocês acreditam dentro disso que eu estou fazendo? Ou se eu falasse o tempo inteiro desse jeito aqui, ó, que eu falasse muito grosso, muito forte, e vocês tivessem que me escutar até o fim. Então existe a psicodinâmica vocal, que é um impacto que a minha voz vai causar no outro. Então eu tenho que tomar cuidado com as variações, que é o que eu achei que estava no próximo slide, mas eu vou explicar para vocês que tipo de variação a gente faz na voz,
para que ela saia de uma forma que seja agradável, para que seja uma forma, para que a minha voz seja aquela que vá transmitir e corroborar para que quem me ouve na apresentação do pitch acredite no que eu falo. Então, depois que eu faço, que eu formato o meu pitch, eu vou treinar. A partir desse treino, eu vou avaliar as palavras, a qualidade vocal e o corpo, como que estão os meus gestos. Agora pode passar, por favor, Lília. Deixa eu só monitorar o meu tempo aqui, porque esse fonoaudióloga fala... Tá bom. A pessoa entendeu que tem que prestar atenção nas palavras, na voz, na expressão, mas aí ela pensa que é só o lado dela, que ela tem que se expressar e pronto. Pode parecer óbvio, mas eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, porque ser expressivo é ser compreendido, é querer ser compreendido. Porque o responsável pela comunicação é o comunicador. O responsável pela comunicação é o comunicador. Eu sou responsável para que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque parte de mim levar uma mensagem até você. Se você não compreendeu, eu posso alterar a maneira. Mas eu tenho que ter subsídios para que você entenda o que eu estou te dizendo. Porque sou eu que tenho a intenção de comunicar. Então eu vou buscar interagir, eu vou buscar um formato que seja interessante para o maior número de pessoas. Porque falar que eu disse e o outro não entendeu, isso não é desculpa. Então a intenção da comunicação ela tem que ser minha, do comunicador, daquele que se dispõe a apresentar. E além da intenção que eu tenho que transmitir o meu propósito. Qual o meu propósito como Mariela ao falar a respeito de pitch? O que eu quero? Eu quero que as pessoas estejam muito mais seguras e muito mais preparadas para se apresentarem em qualquer situação. Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito de trabalho, é o meu propósito de vida. Toda apresentação que eu faço, eu tenho essa intenção muito forte dentro de mim e a minha fala, ela acaba levando isso junto, porque essa intenção existe. Não pode ser apenas um PPT pelo PPT. Não pode ser apenas uma sequência lógica do que eu quero falar no pitch. Ou uma sequência que você trabalhou e que você acredita que aquela seja melhor e que de tanto falar aquela sequência você já decorou e vai falando no automático. Se ela for no automático, vai perder a intencionalidade. E se eu quero ser expressivo, se eu quero gerar credibilidade, se eu quero ser compreendido, a minha intenção ela tem que estar presente em cada apresentação que eu fizer. Toda vez que eu toco nesse ponto, eu imagino um cantor de uma música de sucesso. Pegar uma música que faz muito sucesso. Dá até medo falar, né? Eu tô com 47 anos, a turma aí toda mais nova. Mila, do Netinho, vamos lá, lembrei dessa. Não, vamos um pouco mais recente. Michel Teló. Como que era a música do Michel Teló, Bê? Aí se eu te pego, obrigada. Aí se eu te pego. Quantas vezes aquele cara deve ter cantado aquela música? Com certeza, centenas de milhares de vezes. Nem que seja só um trecho. E ele tinha que ter a mesma empolgação cada vez que ele cantava aquela música. Cada vez que ele falava, ai, se eu te pego, ai. Imagina se ele cantasse, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, na milionésima vez que ele cantasse aquela música. Tinha intenção, tinha vontade. Não importava quantas vezes ele já tivesse cantado aquela música. Não importa quantas vezes você já apresentou seu pitch. Tem que ter intenção. Ele tem que mostrar o que está aqui dentro, o seu propósito com a sua startup.
E aí eu volto no que eu comecei a dizer. O olhar é fundamental. Nessa era do online, fica difícil porque a gente acaba olhando na tela do computador, a gente não sabe se olha aqui para os quadradinhos, se olha para a câmera, mas se você está fazendo uma apresentação e naquele momento não há interação, você vai olhar para a câmera. Porque quem está te vendo tem que ter essa sensação, o olhar é para mim. Está conversando comigo. Porque não tem coisa mais chata. Imagina se eu ficasse o tempo inteiro olhando o meu slide aqui, lendo o que está no meu slide, ou sem foco, sem uma conexão. Essa conexão ela tem que existir, seja online ou seja presencial. E aí vai uma outra dica se for presencial. Você vai variar o seu olhar se você tiver com mais pessoas assistindo o seu pitch. O que é variar o seu olhar? Você olha um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Se for uma plateia com mais pessoas, tem algumas técnicas. Você pode usar a técnica do triângulo, que é você pega uma pessoa num canto aqui, outra pessoa nesse canto de cá, uma no fundo. E aí você olha um pouquinho para essa, olha um pouquinho para essa, olha um pouquinho para do fundo. Esse triângulo também pode mudar. Lá, lá e aqui. Ou você pode pegar a técnica do W. Um ponto aqui, 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 que forma um W, ou um M de Mariela. Aqui, 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 aqui. E você não cansa a pessoa como se você estivesse olhando só para uma. Você vai variando o seu olhar, você pega pontos estratégicos. Com isso, quem está te assistindo tem a sensação que você olhou para todos e você não fica só... Sabe quando você está numa apresentação, parece que a pessoa olha só para você, só para você, só para você? É chato. Então, esse tipo de variação faz com que você esteja olhando para todos o tempo inteiro e não canse ninguém ao olhar para ela. Mas o olhar é fundamental. Se você vai fazer um pitch online, se você vai fazer um pitch presencial, lembra sempre que você tem que ter uma intenção e seu olhar também tem que ter uma direção e tem que ser intencionado. Agora, para que eu seja bem compreendido, eu tenho que ter uma boa articulação. E o que faz eu ter uma boa articulação é a articulação de vogal, não é a articulação da consoante. Claro, a consoante ela tem que ser bem articulada também, mas a inteligibilidade da fala, quando a gente faz uma análise acústica da voz, ela vem pela boa pronúncia das vogais. Não quer dizer que eu tenho que exagerar e pronunciar todas elas, mas significa que eu tenho que ter uma boa articulação. Aqui eu sei que nós temos pessoas que não são só de Minas Gerais, mas vale um recado para os mineiros. Para de comer o fim da frase ou o fim da palavra, pelo menos no pitch. Bonitinho, pequenininho, mineirinho, queijinho. A gente fala no nosso dia a dia, mas na hora do pitch a gente tem que tomar um cuidado para que... Claro, desculpa. Claro que a gente tem que tomar um cuidado para manter a identidade, para que as pessoas nos ouçam, saibam de onde a gente é. Perdão. Mas também não dá para ter um sotaque que seja tão carregado a ponto de impedir que o outro compreenda o que eu esteja falando. O sotaque ele existe desde que ele não seja uma barreira verbal. Um bom exercício para trabalhar a pronúncia de vogal é você pegar qualquer texto e ler somente as vogais de uma forma exagerada. Se alguém te falou algum dia que você deve colocar uma rolha na boca, que você deve colocar um dedo e falar, ler um texto com um dedo aqui, pega uma caneta, põe a caneta aqui e vai ler. Eu te digo que você deve abolir isso da sua vida. Por quê? Existe uma articulação aqui. Eu sou tão branca que até essa luz, gente, ela está estourando. Vou tentar com a amarela para ver se estoura menos. A gente tem uma articulação aqui que é a articulação temporomandibular. Essa articulação.
Eu não sei se vocês conhecem pessoas que o queixo cai. Alguém conhece? Ou já teve a experiência do queixo cair? Você já caiu o seu queixo, Lília? Ou conhece Eu alguém? não. Minha avó. Abre a boca e o queixo cai, né? Nossa, dá um desespero. Dá um desespero e aí tem que ir Eu ao conheço dentista. pessoa que tem o queixo mais solto, assim, agora cair mesmo, agora que é mais bambo, assim, parece que é mais bambo. Não, não sou eu conheço uma pessoa. Mas tem pessoas, Armando, que na hora que abrem a boca, dependendo do tanto que abre a boca, essa articulação aqui está tão prejudicada que o queixo cai mesmo. E não volta para o lugar. Porque é uma articulação. A gente tem aqui dos dois lados. Se a pessoa tem um problema com essa articulação temporomandibular, fizer o exercício da rolha, fizer o exercício colocando o dedo, ou fizer o exercício colocando a caneta, só vai ferrar ainda mais essa articulação. Pode ser que a pessoa nem caia o queixo, mas aquela pessoa que trava. Eu tenho uma placa. Foi dependendo da raiva que o Emílio me faz, eu travo. Então aí eu tenho que dormir de placa. Essa placa ela fica do lado da cama. Porque dependendo da raiva, eu tô brincando. E para que não tenha problemas aqui em casa depois, mas é a brincadeira, eu sou uma pessoa mais tensa e eu tenho hábito. Na hora que eu estou muito nervosa, eu travo isso aqui. Então eu tenho a placa para que eu não faça isso. Pessoas que têm essa tendência a travar muito, se faz o exercício da rolha, se faz o exercício da caneta ou do dedo, podem ferrar a articulação. Então eu peço, se quiser trabalhar melhorar a articulação com uma boa pronúncia de vogais, pega um texto, pega um livro. Deixa eu pegar uma. Fica até a dica que esse livro é legal pra caramba, ó. Manual de Persuasão do FBI. Muito bom. Só que eu tenho que agora pegar qualquer página aqui. Pegar um parágrafo que diz o seguinte: em geral, as pessoas relutam em falar sobre si mesmas e como se sentem em relação a alguém ou algo. Vou pegar essa frase, não vou nem para outra. Para fazer esse exercício, eu faço o seguinte: em eal, aeoa, euam, em aa, oe, iea, eou, eem, em eaão, a auem ou aau. É só a pronúncia de vogal. Para quê? Se é a vogal que dá inteligibilidade à fala e eu começo a treinar a boa pronúncia da vogal, eu vou mandando para o meu cérebro isso, olha, toda vez que tiver que falar uma vogal, eu quero uma vogal que seja bem produzida. E aí eu treino pequenos trechos, ou eu posso até treinar o próprio pitch. Eu posso treinar o pitch pronunciando só as vogais, e depois, naturalmente, vem a fala. Algumas pessoas perguntam sobre trava-língua. Se trava-língua é bom para treinar. O trava-língua ele tem uma outra função, que não é essa do trabalho das vogais. Pode ser também? Pode. Mas não necessariamente é para isso que serve. O trava-língua, ele vai dar uma agilidade na fala que é muito boa, que vai entrar mais no próximo slide. Eu começo a falar um pouco devagar e vou aumentando a velocidade que eu tenho do trava-língua. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas tem que ser um aumento de velocidade no qual seja inteligível. Porque não adianta nada, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Se aumentou a velocidade, não fica inteligível. Por favor, pode passar o próximo. E aí tem os 5 parâmetros que nós temos que atentar toda vez que a gente fala em expressividade. Eu vario no tom, então eu vou do grave e o agudo. Então há momentos em que a minha voz está um pouco mais aguda, há momentos em que a voz está um pouco mais grave. Evito sempre ficar naquele mesmo tom o tempo inteiro, porque aí é ruim.
A pausa. Eu tenho que respeitar pausas que sejam respiratórias e interpretativas. O que aconteceu aqui no meu engasgo? Eu passei do meu tempo de respirar. Eu empolguei no que eu estava falando, acabei engasgando com a própria saliva. Então, eu tenho que tomar cuidado para que isso não aconteça. Eu vou falar aqui, na hora que terminar esse slide, a respeito até de alguns cuidados vocais, que eu esqueci de dizer lá, porque entra o cuidado de beber água, e eu vou falar se maçã é bom ou ruim, enfim. Então, a pausa ela é fundamental, porque algumas pessoas acham que tem que brincar de roxinho enquanto estão falando. O que é brincar de roxinho? Respira e fala, porque tem o tempo de apresentar o pitch, vai... e vai até acabar o ar de reserva. Não. Eu falo um tanto, eu tenho uma pausa, eu aproveito aquela pausa para puxar o ar, eu puxo o ar ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz, eu não preciso fechar a boca para puxar ar. À medida que eu estou falando, naturalmente eu puxo, e assim eu sempre tenho ar. Eu sempre tenho que ter ar de reserva, porque pode acontecer como aconteceu comigo, de num momento engasgar. Volume. Volume é o alto e o baixo que eu aperto aqui, por exemplo, no rádio. Só que ele está muito perto da intensidade que é forte e fraco, né? Didaticamente a gente separa, acusticamente a gente separa, mas é difícil explicar o alto e o baixo separado do forte e do fraco. Então eu tenho que fazer esse jogo numa apresentação do pitch para saber o momento em que aquilo vai ficar um pouco mais alto e forte na hora que eu estiver falando, porque eu quero chamar atenção para algum ponto, ou então o momento em que eu vou trazer para mais baixo ou um pouco menos intenso e que eu posso também chamar atenção para aquele ponto. E aí eu associo, por exemplo, a diminuir na velocidade, que pode ser um pouco mais rápida, ou pode ser quase silabada. Dependendo do que eu quero chamar a atenção, eu brinco com esses parâmetros. Então, se eu tenho uma apresentação bem feita, se eu treinei aquela apresentação, me gravando, fiz do início ao fim, independente do tempo que eu gasto, para entender como estão os meus gestos, como está o meu olhar, como está a minha voz, aí depois eu começo a brincar com esses parâmetros. E aí eu sei, se eu quero chamar a atenção para um determinado ponto que para o investidor é interessante, eu trabalho velocidade, eu trabalho intensidade, eu trabalho volume. Se eu quero que o cliente entenda um outro ponto, eu chamo a atenção da mesma forma para um outro ponto dentro do pitch. Com o mesmo pitch, eu posso fazer apresentações completamente diferentes, dependendo da persona que está assistindo o meu pitch. Eu vou usar uma frase simples, mas para trazer como exemplo isso aqui. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. No monotom que eu fiz. Agora vamos lá. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. A mesma frase, dependendo de como eu vario esses 5 parâmetros, o outro vai entender que eu quis dar uma ênfase totalmente diferente. Ou para quem criou, ou o que ele fez, quanto tempo ele fez, quanto tempo ele descansou. Então, com uma frase simples, eu posso brincar com esses parâmetros e mudar o que eu quero transmitir por outro. Por isso que eu falei a questão da intencionalidade. Dependendo da intenção que eu tenho com aquele público, com aquela persona, eu vou variar esses parâmetros e chamar a atenção. Então, o mesmo pitch, ele pode ser completamente diferente na maneira como eu me expresso, na intenção que eu trago e nas variações que eu faço aqui de parâmetros. Pode passar, por favor, Lília? Agora eu quero ouvir de vocês qual foi o pitch que
quem quiser contribuir aí assistiu, e que foi o melhor pitch de todos os tempos para você. Só um por vez abre o microfone, por favor, senão eu não vou conseguir entender. Mariela. Oi. Tem alguns, acho que uma meia dúzia de pitching do Sebrae, que são muito interessantes, são muito legais. Então, se entrar no site do Sebrae, encontra lá, é muito legal, são muito legais. Viu? Júlio, eu queria que você por favor, pudesse me dar exemplo de um que mais chama a sua atenção e o que chama a sua atenção no pitch que você mais gostou. Primeiro, a linguagem utilizada. A mensagem, aqueles 7% muito bem codificados na minha forma de entender. Não teve muito jargão próprio de cada segmento, não teve o inglesismo exagerado, foi muito direto assim. Outro é que no tom, a pessoa que apresentava gesticulava, que é a fisiologia, e tinha um tom com as variações, dando muita ênfase naquilo que realmente era relevante. Ao final, assim, eu assisti como professor, mas se eu estivesse participando como um possível investidor, eu teria me interessado em continuar a conversa, aprofundar um pouco mais, sabe? Mas basicamente é porque a linguagem, que é a mensagem, aqueles 7%, o tom dos 38% e os 55% da fisiologia foram muitíssimo bem explorados. Muito bem explorados mesmo. Excelente. Obrigada, Júlio. Mais alguém que quer... Mariela, Oi. Eu já assisti diversos pitches espetaculares, assim, que me marcaram muito, mas confesso que os que eu mais gostei, e eu tento colocá-los, eu aprendi isso também, a colocar nos meus pitches, na realidade, em tempos de não... pitch presencial, né? Você gerar uma experiência real do seu produto, né? Daquilo que você está oferecendo, daquilo que você está apresentando ali. Então, você gerar uma experiência também, eu acredito que marca muito. Então, assim, eu já fiz pitch que você degusta alguma coisa, ou que você coloca o seu espectador para vivenciar aquilo ali. Eu acho que são os pitches mais marcantes que eu já participei. Obrigada, Armando. Mais alguém? Mariela, complementando um pouco, já assisti também a pitching, que, no caso, não para startup, mas para concurso de cultural, né, de incentivo cultural. E o que mais me incomodavam era aqueles pitchings em que a pessoa ficava fazendo muita pergunta com a intenção de afirmar, na verdade. Aquilo era um saco tremendo. Obrigada. Mariela. Oi. Rafael aqui da Vale. Bom, tudo bom? Eu fiquei passando aqui na minha cabeça qual é o pitch e não consegui fugir da Biorocoff lá na Affinity, no final do Demo Day do Seed, eu acho que em 2017, se não me engano. Acho que ela era CEO, não sei se ela é CEO hoje ainda, mas ela teve uma presença muito forte, ela entrou já chamando muita atenção e foi envolvendo a plateia no problema. Acho que uma linguagem corporal muito sólida. Eu acho, na minha cabeça agora, com os parâmetros que você trouxe, eu consigo lembrar até um pouco da posição da perna dela. Eu imagino que tem a ver, parecer um pouco parecido com o que você falou. Mas, enfim, foram isso. O que me chamou mesmo a atenção foi como foi envolvido no problema em si, na dor, mas mais de tudo, a primeira imagem que vem na postura da palestrante, da apresentadora. Eu só consegui discorrer aqui porque
me chamou atenção exatamente a postura, para elencar um único item que chamou atenção. Obrigada. Por que Eu, se alguém quiser falar, Lucas levantou a mão. eu lembro assim, porque não é um pitch, mas no conceito específico assim de pitch, mais de empresa, mas um TED que eu não me esqueço é um de um garoto que ele é como o Soares, inteligente em um TED Talk, em que ele fica 5 minutos basicamente sem falar nada, mas pela sua linguagem corporal, assim, ele usa muito do humor e é muito, muito marcante, assim, muito legal como ele consegue em 5 minutos não falar nada e ao mesmo tempo você não consegue não prestar atenção, você fica assistindo ele a todo momento. Também foi um bem marcante que eu achei bem legal. Tem um, Lucas, em que ele mostra como que esses 93% agem, ele fala nada com nada, mas com uma capacidade de parecer que está falando algo, também que é um TED super interessante. Eu vou procurar aqui e depois eu te mando. É muito legal, assim, da capacidade da pessoa, assim, de não estar falando nada, mas se você está no mudo e só assistindo ela, você pensa, nossa, deve ser a coisa mais relevante do mundo que ele está falando ali. Exatamente. Simone? Oi, na verdade, um que eu sempre remonto e volto a ele é o lançamento do Google Pixel 4 em 2019 com a executiva do Google, a Sabrina. Ela, eu recomendo, se vocês puderem ver, ela é incrível. A voz, como ela se desloca no palco, até o design que foi montado com o palco também dialoga com a voz dela e ela sorri. E a experiência vendo esse pitch é que dá vontade de você viajar junto com aquilo que ela está falando. Num determinado momento, eu já nem escutava mais ela falando do Pixel 4. Eu queria ouvir o que ela estava contando. Então, vale a pena, se vocês tiverem conhecimento, curiosidade, lançamento do Google Pixel 4 em 2019, num evento chamado Made by Google. Talvez nós pudéssemos pegar esses exemplos que vocês deram, quem tiver o link, e eu me comprometo também a procurar isso do TED, até anotei aqui, porque é interessante a gente assistir esses parâmetros, se alguém tiver mais algum para citar, porque se a gente faz tudo isso, e aí a gente vai ficar assim, mas está bom ou está ruim o que eu fiz? Só vai estar bom ou vai estar ruim em relação a alguma coisa. Eu tenho que ter um parâmetro para saber se o meu pitch está bom ou se o meu pitch está ruim. Eu posso fazer tudo isso, mas aí eu vou me balizar em quê? Eu tenho que ter um modelo de excelência. Eu tenho que pegar aquele pitch que eu acho que é aquele pitch foda. Sabe, aquele pitch assim... O palavrão veio, mas não vou falar porque está sendo gravado. Mas, nossa, não acredito aqui. Foi top das galáxias aquilo ali. Então, você tem um parâmetro para saber se você está indo no caminho certo. Modelo de excelência não é para micar. Modelo de excelência não é para você pegar e fazer ipsis literis o que está sendo feito. Modelo de excelência é para você pegar, analisar o que aquela pessoa tem de bom, o que você achou interessante naquele pitch, o que você acha que cabe no seu, e ali é o seu balizador. Porque se dentro de tudo que eu falei, você vai trabalhando, mas aí você chega num ponto e fala assim, mas e aí? Vai fazer igual a Alice no País das Maravilhas, que chega para o gato e pergunta qual caminho que eu vou seguir. O gato vai virar e falar assim, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Ah, então segue qualquer caminho. Qualquer caminho serve, se você não sabe para onde que você vai. No pitch é a mesma coisa. Para o meu pitch ser aquele pitch lembrado, aquele pitch incrível, que vai encantar quem está assistindo, lembra de qual pitch te encantou. Porque aquele é o seu balizador. Não para você imitar, está longe de ser para você imitar, mas para você ter um rumo, para você ser diferente da Alice no País das Maravilhas, para que você saiba aonde você vai chegar.
Por favor, pode passar o próximo. Porque aí é que vem essa pergunta, então. Quando você se apresenta, qual é a mensagem que você deixa? Como que o cliente e o investidor se lembrarão de você ou da sua apresentação? Você tem isso, claro, para você na hora de fazer o seu pitch? Você quer apenas transmitir as palavras do seu pitch? Você quer apenas entre aspas, tá, gente? Transmitir o que a sua startup faz? Ou você quer ser lembrado como a solução? Ou você quer ser lembrado como aquela startup que sabe, que tem o conhecimento, que tem a solução para aquele nicho de mercado? Toda vez que você for trabalhar o seu pitch, tenha a intenção de deixar algo a mais. Vocês disseram aí, nos exemplos que balizaram vocês com o pitch, que é aquele que agrada, a questão da linguagem, a questão da postura, a questão da experimentação, o palco coincidindo, e aí entra até a roupa que você vai usar. Qual é a roupa que está de acordo com aquele momento, com a sua apresentação, com o que você vai deixar para aquelas pessoas? Não vai ser necessário estar lá procurando um Chanel da vida, Gucci, sei lá o quê. Se puder, ótimo, melhor. Mas não é esse o caso. A questão é, tem que ter uma congruência do que você fala e como você fala, para que você deixe a mensagem, para que você seja lembrado e para que você transmita credibilidade. Por favor, pode passar? Então, aqui estão os meus contatos. Tem o QR Code ali para que vocês peguem todas as redes, telefones, deixei alguns aqui. Lília, pode compartilhar com eles essa apresentação, fique à vontade. E estou à disposição de vocês aqui agora. Agradeço muito a oportunidade de poder transmitir um pouco do que eu acredito que é uma apresentação para um pitch, porque isso eu vivencio ao assistir pitches, ao assistir apresentações, aquelas que mais me agradam têm a ver com esses aspectos. E estou à disposição agora para que vocês possam, para que nós possamos conversar e que vocês tragam experiências que já tiveram com pitches que vocês apresentaram e que a gente possa trocar informações aqui. Mariela, vou fazer uma pergunta aqui. Quando a gente vai fazer o pitch e tem uma apresentação, tem que apresentar algo, né? Apresentar via tem uma apresentação. Espera aí só um pouquinho, Emílio. Ô, Lília, eu vou te pedir para tirar a tela agora, que aí eu vejo todo mundo. Isso, obrigada. Vai, Emílio. No caso específico, qual as dicas que você dá de você usar, você tem na hora que você tem a necessidade de fazer uma apresentação, de apresentar um slide, alguma coisa? Quais as dicas que você dá? Preparado ou de supetão? Não, preparado. Você tem na sua apresentação, tem a sua fala e você tem que apresentar algo. Como você Online ou presencial? Online, que é mais normal. Online, fazer como eu fiz aqui. Vou até mostrar para vocês como que eu faço a minha apresentação. Para fazer essa apresentação de hoje, a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Eu faço uma linha do tempo antes de fazer o slide. A primeira coisa que eu coloco é a introdução, a segunda é a conclusão. A partir disso, eu divido o meio em 3 ou 4 partes. A partir disso, eu faço o slide e penso no tempo que eu tenho para a apresentação. De 15% a 20% do tempo que eu tenho é introdução, de 15% a 20% do tempo que eu tenho é conclusão e o restante no desenvolvimento. Assim eu começo a preparação de qualquer apresentação. A partir dali, eu tenho o slide, preparei o slide com poucas informações, porque a informação ela tem que estar em mim, a intenção ela tem que estar em mim, mas ao mesmo tempo o slide tem que chamar atenção para o que eu quero transmitir.
E se a apresentação é online, no momento em que ela está acontecendo, o foco na câmera. E depois que aconteceu a apresentação, por exemplo, aqui que agora a gente vai conversar, aí o foco, aí eu posso tirar o meu olhar da câmera. Água sempre ao lado, porque a boca vai secar mesmo. Sempre tem a água. Nenhum problema em beber água. E ainda vai uma dica, porque se der um branco, em algum momento, bebe a água, que dá um tempo para você lembrar do que você tinha para dizer. É isso, Emílio? Ou você tinha pensado em outra coisa? Não, ok, uma dica que você deu. A outra é o seguinte, você está lá, você está na apresentação e tudo, os investidores, e o seu tempo é corrido, e chegou, deu branco. E aí? O que fazer? Como recuperar na mente, né? Como você vai comportar perante isso? Sempre tenha algum apoio, ou slide ou um papel. Nada impede que tenha um papel que te norteie. O que não dá é para você ficar o tempo inteiro olhando para aquele papel. Por exemplo, se eu pego um papel como esse, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu recentemente comigo. Eu estou no processo como trainee do Empretec, como facilitadora trainee do Empretec. Não sei se todo mundo conhece o Empretec, que é um workshop do Sebrae que trabalha as características do comportamento empreendedor. Meu primeiro seminário como trainee efetivamente foi na semana passada. A cada módulo que eu ia lá para frente, eu tinha um tempo para executar aquele módulo e eu tinha que seguir exatamente o que estava no manual. Eu tinha a minha estrutura num papel, eu já sabia, eu já tinha treinado, eu sabia toda a sequência, porque eu fiquei treinando muito aquilo que eu tinha que falar, só que a folha estava lá na frente comigo. Se em algum momento me desse o branco e eu esquecesse, era só eu fazer isso aqui enquanto eu bebesse a minha água. Era só desviar o meu olhar. Então, nada impede que eu tenha algo que me dê um suporte. Eu não tenho que decorar. Eu não tenho... se eu correr o risco... Quanto mais eu decoro, mais eu corro o risco de esquecer. Quanto mais eu internalizo, mais fácil de lembrar. Respondi? Eu acho que tem alguma pergunta aqui no bate-papo. Tem o Graziele. O né. A primeira coisa, Graziele, é você se assistir e entender em que momentos você fala o né, para que isso te ajude. Eu vou ter que usar seu exemplo, Emílio, me permita. Emílio, o hábito dele era o ok. Ainda fala, eu ouço aqui, porque aqui em casa, o que acontece? Eu fico na sala, porque o sinal de internet é melhor, eu trabalho muito com vídeo, também faço muitas reuniões, e o Emílio está no escritório, que é o quarto aqui ao lado. Eu ouço, eu estava escutando ele com a reunião com o Lucas. Eu sabia a hora que tinha acabado a reunião, porque daqui eu ouço. E eu escuto o ok do Emílio o tempo inteiro. Mas ele já mudou muito o ok. Mas porque eu mostrar para ele, Emílio, hoje você falou muito ok. Então, se não tem alguém, Graziele, que te mostre esses pontos, a melhor forma é você se gravar e perceber qual é o momento. Normalmente, essas barreiras verbais que a gente chama, elas acontecem porque a gente quer afirmar aquilo que a gente está dizendo. É como se a gente quisesse corroborar. Entenda que a sequência do que você está falando não necessariamente vai ter que ter essa confirmação de quem está te ouvindo. De outras formas, você pode buscar isso. Mas a melhor maneira é você se assistir e perceber se em que momentos que você faz isso. Com o Emílio, funcionava muito, depois de alguma fala dele, eu pontuava para ele. Tá? Emílio, se você precisar um quarto de hóspedes, aqui em casa tem, viu?
Júlio, eu ia Eu falar ouço isso. tudo. Levou para Cristo. Ô, Mariela, eu até Oi. mandei pelo e-mail do Emílio um vídeo de um garoto mexicano que faz um discurso. Ele fala em espanhol, mas a expressão dele é tão forte, que mesmo quem tem dificuldade de captar o espanhol consegue entender. Então eu mandei que depois você dá uma assistida. Obrigada. Talvez seja um subsídio aí legal, assim, bacana, que ele vai ao encontro de tudo aquilo que você está passando aí para a gente. Viu? Muito obrigada. Eu lembrei de uma coisa que agora, até ouvindo você falar, Júlio, eu estou de fone de ouvido, nem todo mundo está. Por que eu prefiro sempre usar o microfone? Para poupar minha voz o máximo que eu puder. E também evito aqui que entre o eco. Mas, normalmente, aqui os meninos dizem, mãe, você está falando muito alto. Para evitar que eu fale muito alto, eu tiro um dos fones. Eu deixo só um lado. Para quem usa igual o da Lília, você pode, de vez em quando, colocar um pouquinho para trás. O da orelha, isso. Porque aí você tem a sua... Retorno, né? Obrigada. Fugiu a palavra. Você tem o próprio retorno e aí você evita que fique falando muito alto. Então, isso é muito bom. E sempre que vocês puderem usar o microfone, usem. Porque poupa a sua voz. Porque cada vez que eu vou a apresentação por si só, ela já traz um certo frio na barriga que, graças a Deus, ele acontece e é natural. Mas se você não controlar isso, você acaba subindo demais e aí entra naquela questão da psicodinâmica vocal, você acaba subindo o tom e não fica agradável. Tem a Simone e o Rodrigo aqui que levantaram a mão, mas eu não sei quem levantou primeiro. Eu levantei primeiro, mas obviamente a Simone vai perguntar na minha frente que eu tenho que ceder o lugar, né? Até porque a pergunta dela é muito mais inteligente que a minha. Muito obrigada, Rodrigo, muito gentil. Mariela, a minha pergunta é bem pontual. Estamos no ambiente virtual e a composição de cena ela é fundamental. Recentemente eu participei de uma banca onde a pessoa fez o pitch de dentro do carro, e aí ela estava dirigindo, ela estacionou o carro, depois ela saiu do carro e continuou fazendo o pitch, e aquela câmera balançava. Num determinado momento, Mariela, eu comecei a passar mal com a imagem, porque eu sentia que estava me doendo os olhos em fixar a imagem. Como evitar isso? Me parece o óbvio pelo óbvio, mas como evitar isso? Sempre preste atenção no que está atrás de você. Eu aqui em casa, eu gosto dos meus móveis. Então, eu não me importo de ter esse fundo aqui do móvel. Mas hoje mesmo, o Emílio foi fazer uma reunião, ele mudou o posicionamento que ele estava. Porque naquele momento, aquela reunião precisava que ele tivesse um outro fundo. Normalmente, aqui atrás está cheio de coisas que eu coloco. Eu tomei o cuidado para tirar essas coisas no momento da reunião. Preste atenção, se você tiver um tripé, hoje o Emílio nem sabe, acabei quebrando meu tripé. Vou ter que comprar outro. Mas se você tiver um tripé para poder colocar e fixar a câmera, é a melhor coisa que você faz. Então, você tem que tomar um cuidado com a sua postura, com o seu tom de voz, mas para que o que está atrás não chame mais atenção do que você. Não tem problema se é algo completamente branco, não tem problema se é uma parede que está cheia de post-it, desde que a pessoa preste atenção naquele momento e depois ela desvia a atenção para você. O que não dá é para que a atenção fique focada o tempo inteiro em você. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a luz. Gente, eu estou numa sala escura, mas eu sou tão branca que, olha aqui, dependendo da luz que eu coloco, eu vou refletir. Agora até que essa ficou menos mal. Então, eu vou tomar cuidado também com a luz, e aí entra um outro ponto. Eu sempre fico de frente para a janela. Sempre. Porque se eu ficar de costas para a janela, eu viro uma sombra.
toda vez que eu tiver numa reunião online e tiver uma janela atrás de mim, e tiver claro, eu vou virar uma sombra. Então, eu tenho que procurar ficar sempre de frente para a luz. E de uma forma que não vai estourar para quem é branquela como eu, né? Isso é fundamental, Simone, você tomar o cuidado. Se você sabe que naquele horário você tem que fazer uma apresentação de um pitch, naquele horário você vai ter que estar num local adequado para aquela apresentação de pitch. Imprevistos acontecem, claro, mas o que não dá é para arrumar desculpa sempre. Ou porque você pode perder uma senhora oportunidade na sua vida por causa de pequenos detalhes. Porque a gente nunca vai tropeçar na montanha. A gente sempre vai tropeçar nas pequenas pedras que tem no caminho da gente. Né? Te respondi, eu não sei se era isso, se você quer mais alguma coisa. Rodrigo, então. Obrigado. Vamos... Deixa eu te falar, eu vou te perguntar, mas a minha opinião, eu quero saber o seguinte. Eu tenho birra quando a pessoa fala assim, você vai fazer um pitch de 3 minutos. Eu falo, vou mandar bom dia pro cara ir embora, ué. 3 minutos você não apresenta nada. Porque eu lembro que uma vez, eu tinha uma pessoa que trabalhava na Victoria's Secret, já falava assim, você tem 10 segundos para convencer o cliente, ou seja, o cliente já entrava convencido, né, da compra. Então, quando fala assim, você tem 3 minutos, você tem 1 minuto, eu não quero participar de pitch assim, não. Eu queria sua opinião de pitch de 3 minutos. Parece que eu estou caindo do avião sem paraquedas. Não faz sentido nenhum. Mas, Rodrigo, faz. Porque nós temos que... nós conseguimos condensar as informações mais importantes num curto período de tempo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo e com o Emílio na Victoria's Secret, em Nova York. Pode, Emílio? Nós entramos... Tá gravando, hein? Emílio, tá gravando, hein? Emílio, tá de pé, viu, Emílio? Aqui o quarto. Aí, ó. Tá gravando. Eu não tô preparado para escutar certas coisas, não. E ele está aqui. Mas o Rodrigo provocou, pô. Ele provocou e você lembrou. Tenho certeza que você lembrou a mesma coisa que eu vou falar aqui agora. Nós entramos na Victoria's Secret, eu queria procurar uma lingerie, mas antes a gente foi procurar um perfume. Primeira coisa, eu queria alguém que falasse português ou espanhol. Chegou até mim. E eu falei que eu queria um determinado perfume que tivesse uma essência que fosse um pouco mais afrodisíaca. E em menos de 10 segundos ela me entregou a essência. Não tem pitch melhor do que esse. Eu falei o que eu queria, eu falei qual era a minha dor, mas entendeu? É saber ouvir. Então sempre você tem que saber qual é o seu público, para saber dentro da sua startup quais são os pontos fundamentais para que você apresente em 1 minuto, em 3 minutos, em 5, em 10 ou 20. E a melhor maneira que eu acho, Rodrigo, é sempre fazendo isso aqui. Seguindo as orientações que vocês têm, trace uma linha do tempo, colocando a introdução e a conclusão, que é sempre onde você está, aonde que você quer chegar, são as 2 primeiras coisas. Sempre. Onde você está, aonde você quer chegar com a sua fala. O meio você vai subdividir em 3 ou 4 partes. Lembra o seguinte, 15 a 20% do seu tempo na introdução, 15 a 20% do seu tempo na conclusão, 70 a 60% do seu tempo no desenvolvimento. E aí, independente se é 1 minuto, se são 3, claro, vai dar para falar tudo? Não. Mas os pontos principais para que você chame a atenção. Por exemplo, se você tem 1 minuto para falar, você vai pegar os principais pontos para aquele 1 minuto. Você fala assim, isso aqui que eu tenho é importante, isso aqui que eu tenho vai fazer a diferença para você. Depois você gera um outro momento em que você vai poder falar mais. Mas aquele é o tempo que você tem. E aí eu te digo que uma vez eu fui dar uma orientação para uma startup em que quem faz o pitch é surdo. E ele só faz o pitch em Libras. Então, era o contrário. A apresentação do pitch era em Libras e havia um tradutor
para a linguagem nossa, né? Para a linguagem brasileira, que não é de Libras. E a pessoa sempre pedia, eu preciso de mais tempo, porque é diferente esse processo de tradução, de interpretação. E sempre as bancas diziam, você tem que aproveitar esse tempo para dizer o que é essencial, para que depois você gere um outro momento em que você passe as outras informações necessárias. Mas a gente tem que adaptar, porque senão a gente acaba dispersando. Não, eu até concordo com o que você está falando, e eu acho que todo pitch, o nome já fala, tem que ser uma coisa curta, rápida, ninguém fica contando história. Se jogar lá e tudo mais. Mas eu acho que em 3 minutos você não fala nem bom dia, boa tarde direito, e eu acho até para a pessoa que está falando da sua empresa, eu acho assim, se o cara só tem 3 minutos para disputar, então leia alguma coisa da empresa dele, e se ele se interessar, que ele te dê um pitch de 5, 7, 8, 10 minutos. É só nesse sentido que eu penso assim. Eu acho também, eu levo pelo lado assim, pô, o cara só tem 3 minutos para escutar eu falar da minha empresa, que eu fico o dia inteiro aqui trabalhando com suor, que eu tenho todo carinho por ela, o cara só tem 3 minutos. Então eu não quero nem falar com esse cara, não, velho. Uai, você não pode. É só nisso que eu acho assim, pô, manda uma apresentação de um slide, 2, que você escreve ali, os pontos e acabou. Ó, interessei por isso aqui. Eu vou pitch de 1 minuto para mim, eu vou entrar e falar assim, eu vendo peça obsoleta na Fiat, bom dia, boa tarde, meu e-mail tá aí, acabou, não tem mais nada para falar, não. Então, é nesse sentido. Eu sinto que o cara que vai fazer um pitch de 1 minuto, eu sinto falta de prestígio, vamos falar assim, por quem está ouvindo. Sabe? Fazendo um desabafo aqui mesmo. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que é um desrespeito falar que tem 1 minuto. Que isso? Porque você tem tanta dedicação para a sua empresa, e eu sei disso, eu sei que você tem essa dedicação, nós já conversamos, né? Já tomamos um café conversando a esse respeito. A sua dedicação é tanta que você quer passar toda essa emoção e você quer passar toda essa paixão. Só que se você mandar um slide, nós temos que lembrar que existem pessoas que são visuais, pessoas que são sinestésicas e pessoas que são auditivas. Você corta o canal com as pessoas sinestésicas e auditivas se você só manda o slide. E aí você não consegue chamar atenção para tudo que você pode oferecer na sua empresa. E o grande desafio é, para cada um desses pitches, o que é importante você levar de informação. Naquele primeiro momento, como que você chama atenção para a importância da sua empresa e para que ela seja a solução. Isso realmente é um desafio. A partir do momento que você tem escolheu os pontos certos para chamar a atenção, é como trabalhar para que ele te ouça, independente se 40 segundos, 1 minuto ou 3, e fique assim, vidrado no que você tem para falar. Que não vai acontecer no slide. Esse é o meu ponto de vista. A nossa Gostaria de dar um pitaquinho aí. Rodrigo, tudo bem, meu nobre amigo? Tudo certo? Fala, Luan Santana, o galã da Essa é uma figura, né? Então, cara, eu aqui do meu lado, assim, eu vou te falar que eu tinha muito esse sentimento também no começo da minha jornada. Mas depois eu acabei adaptando, assim, entendendo um pouco a visão. E hoje, de verdade, eu sou um fã do pitch de 3 minutos. Vou te explicar algumas questões que me fizeram chegar nisso. Assim. Por quê? A maioria dos executivos assim, são muito atarefados, né? E se eles recebem um empreendedor, a cada empreendedor que eles recebem, ficar 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, ele acaba tomando muito tempo dele. Então, tá nos primeiros minutos ali para ele entender realmente se tem sinergia. Eu acho que a grande questão do pitch, para quem está assistindo em 3 minutos, não é nem fazer negócio, porque você não vai fazer ali em 3 minutos, mas é realmente entender se tem sinergia ou não com o negócio, porque seu negócio pode ser até muito bom, né? Ele olhar e falar com você assim, Rodrigo, isso que você está fazendo é muito legal, mas assim, o meu mercado vou dar um exemplo esdrúxulo, assim, mas o meu mercado é hortifruti,
entendeu? Não tem a ver com peça de carro. Vou dar um exemplo, assim, só para você entender o que eu estou falando. Então, assim, não tem sinergia do negócio. O seu negócio é ótimo, é excelente, o que você está fazendo é fantástico, é maravilhoso, mas o meu negócio sendo hortifruti, entendeu? Eu estou vendendo tomate, melancia aqui, não tem a ver. Estou dando um exemplo para você entender um pouco o que eu estou tentando dizer. E aí, esses 3 minutos, o seu espectador ele consegue entender se tem sinergia ou não. Passou esses 3 minutos, é a hora que você vai sentar e ficar 2 horas, que você vai ficar 3 horas, é a hora que o tempo que você vai discorrer, até mesmo o investimento, né? Se a tese de investimento ela tem sinergia com o negócio, o seu espectador em 3 minutos ele vai conseguir entender a sinergia. Tem sinergia? Aí ele vai avançar, que seja para fechar negócio, para fechar uma venda, ou para que seja um investimento, alguma coisa nesse sentido, uma parceria, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de pontuar aí. Não, entendi, mas só antes que o pessoal levantou a mão, respondeu assim, só a sua resposta foram 4 minutos, que eu estou marcando aqui, só a sua resposta foram 4 minutos. Agora, você falar do seu emprego, você trabalha, só 3 minutos. Não, pelo amor de Deus. Mas eu entendo isso, Armando, porque senão tem gente que fica falando o dia inteiro. Eu entendo isso perfeitamente. Entendo que pitch não é para você apresentar. Entendo que pitch não é para você narrar sua história da empresa, dados. Eu entendo perfeitamente. 3 minutos não dá. Pronto. Hashtag 3 minutos não dá. Chega, pronto. Pessoal, depois, se você quiser, eu te ajudo a montar um pitch de 3 minutos para a peça aqui. Quero, não, esse treino funcional. 5 minutos é ótimo, tá bom. 3 minutos. Ô, pessoal, Oi, Lucas. só um minutinho, Lucas, Mariela, só um minutinho. Acho que a Luana depois quer falar também. A minha preocupação agora é com o nosso tempo. Né? Nós havíamos planejado até às 18h30. Fique à vontade, ok? Mas até Mariela e né, nas respostas aí para a gente, quem quiser perguntar, pode perguntando, mas vamos atentar o tempo, ok? Alguém tem que ser chato, né? Então, não, Emílio sendo Emílio. Né, meu amor? Emílio sendo Emílio. Vamos lá. Então, no comentário de se filmar, realmente... Quem é? Luana, eu. Oi, Luana. Achei. Nessa parte de se filmar, foi importantíssimo para mim quando eu comecei a fazer os pitches, tá? E no meu caso, eu tinha muito problema de gesticular, né? Então, eu exagerava com as mãos e acabava me perdendo, né, na minha fala, né, no contexto da minha apresentação. E quando eu comecei a me filmar e monitorar o tempo, comecei a entender onde eu poderia melhorar e organizar a apresentação de uma forma muito mais assertiva. E falo, assim, no momento atual, que eu prefiro muito mais o pitch presencial, porque a gente consegue passar uma linguagem corporal muito melhor do que o online. As pessoas desviam o olhar, às vezes, e como você falou, mesmo com a técnica de olhar para a câmera, eu acho que fica muito frio, né? Eu sou mais do contato. E, então, assim, hoje, na minha experiência atual, realmente, conversando e prospectando empresas, estou tendo algumas barreiras, tá, de convencimento, porque quando eu conversava no presencial, eu conseguia fazer muito mais negócios, né? Então, por isso que existem as técnicas do online agora, para a gente poder atuar de uma forma melhor. Luana, aí entra também uma outra coisa, que é a questão do rapport. É mais fácil você entrar em rapport com a pessoa, né? Entrar em sintonia com a pessoa no presencial. Sim. Mas nada impede que você também entre em rapport no online. E aí, cadê a Luana? Achei. Alguém saiu da sala e mudou a configuração. Você mudou aqui para mim onde eu estava te olhando. E o rapport, ele pode ser, então, para você ter uma postura corporal que seja algo que entre em sintonia com a pessoa, o tom de voz, a questão do olhar ou as palavras específicas. Essas são técnicas que podem fazer com que você entre em rapport com a pessoa, mesmo que no online. Mas claro que quando você está no presencial, esse rapport fica muito mais fácil, né? Sim, com certeza. Obrigada, Lucas, Mariana. Nada, e qualquer coisa,
Eu tenho até o hábito de fazer vídeos lá no Café com Mariela Parolini. Hoje eu fiz um vídeo exatamente sobre gesto. Eu tenho tentado... O Rodrigo saiu, está aqui. Rodrigo, para mim está sendo um desafio. Eu fazia IGTV de 3 minutos, 3 minutos e meio. Eu estou fazendo reels de 30 segundos para transmitir a mensagem. Às vezes eu gravo 3, 4 vezes para sair um reels de 30 segundos com o que eu quero. Mas eu me dispus a fazer isso para trabalhar o meu pitch, sabe? É uma técnica também. Lucas, tudo bom? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo jóia. Eu queria só falar ali o que o Rodrigo falou. Eu não quero discordar do Rodrigo para deixar ele bravo, mas também não quero concordar com ele para deixar ele feliz. Mas eu também não quero discordar e nem concordar com o Armando, porque eu, assim... o Rafael está aqui, você está aqui, Mariela, o Emílio está aqui, o Rafael está aqui, e sabem dos nossos pits. Mas, assim, a gente sempre... Quando eu comecei com o Sebrae, eu acho que foi até o Rodrigo que... Alguém falou do Sebrae antes, lá no meio, sobre os pits, acho que foi na tua pergunta do pitch, eu ia falar, acabou passando. Depende... Rodrigo, depende do segmento, do lugar que você entra, você vai ser necessariamente conduzido a um determinado tipo de pitch mesmo, né? E aí eu concordo com o Armando, porque, assim, todos os eventos que nós íamos no Sebrae, assim, era sempre eu que falo, hoje é o Gil, né? Então, vocês sabem, né? Todos esses eventos que nós íamos... concurso startup, não sei o que e tudo mais, os pitches já eram bem direcionados, né? Às vezes a gente tinha pitch de 3 minutos, muitas vezes, Rodrigo, nós tínhamos pitch de 5 minutos, já pegamos evento onde nós tínhamos pitch de 7 minutos. Mas a maioria era realmente de 3 e era bem específicos, assim, tipo mais assim, tipo banca. Então, era assim, as pessoas estavam lá, isso que eu concordo com o Armando, são pessoas que investem em mim, por exemplo, na minha startup. Eu acho que, matematicamente falando, não dá para errar, porque elas são pessoas teoricamente mais ricas, porque eu estou pedindo dinheiro para elas. E eu conversava com o Gil um tempo atrás, o quanto é ruim você fazer pitch pedindo dinheiro, né? Porque é isso que acontece. Já aconteceu pitches que nós fizemos, teve um evento que nós fizemos onde não era dinheiro que nós estávamos pedindo, e sim cooperação na participação, que era aqui em Pato Branco, eram pessoas donas de empresas de softwares que estavam querendo dar uma olhada em outras nessas startups que nós tínhamos, né, para ver se eles podiam agregar. Mas, no geral, é isso. Então, eu concordo com o Armando. Às vezes o cara ele não tem tempo, ele pensa, tá, mais um vai me pedir alguma coisa e vai ter que contar a história dele. Nisso que vocês estavam falando, eu lembrei, depois de muitos pitches e muitas apresentações que a gente fez, eu me deparei com a história do pitch do Airbnb. Eu não sei se vocês conhecem, não sei se alguém aqui conhece, eu não lembro agora o nome deles, e nem o nome do investidor. É um investidor muito famoso, um dos maiores investidores, um dos primeiros e tudo mais. Eles chegaram lá, até colocaram o colchão de ar na sala do cara e tal, para, né, estimular o nome do Airbnb, e eu acho que, não sei quantos minutos eram, mas ele tinha pouco, porque foi difícil deles conseguirem esse tempo com o cara, e o cara falou, beleza, tá bom, tchau. E pegou e jogou os caras assim, os caras saíram bem chateados, e era a última alternativa deles, eles não tinham mais dinheiro, acho que eles eram 4. Diz a lenda que esses 4 pegaram os últimos $5.000 que eles tinham, venderam algumas coisas, eles moravam numa república lá em Nova York, e pensaram assim, cara, a gente precisa arrecadar uma grana. E aí eles foram e compraram 2.000 e poucos, R$3.000 de sucrilhos, de cereal, e os outros eles imprimiram em casa, se eu não me engano, um panfleto assim que cabia na caixinha de cereal, tipo uma A4, que era o Al Gore, que tipo uma semana depois ia ter as eleições lá. Era o Al Gore e o outro que eu não lembro quem que tinha sido junto com o Al Gore, mas é um pouco recente, 2000 e pouco, talvez vocês possam me auxiliar. Era o Obama. E aí eles dividiram 2 iam nos comícios do pessoal do Obama e 2 do Al Gore. Se não for esses nomes, mas não tem problema. E aí eles vendiam por $25 cada caixinha. E eles tinham, tipo assim, gasto $5. Com esse dinheiro que eles pegaram, eles conseguiram, nem todos eles eram programadores, né, montar uma equipe e fazer o Airbnb. Teve uma outra história, que eles também não tinham dinheiro, que eles mesmos, né, que também falam que foi o pulo do gato deles, de terem
tirado as fotos eles mesmos, que foi um problema que eles viam nos sites, e assim nasceu o Airbnb, né? O Airbnb nasceu de um pitch que o maior investidor da época não se interessou. E diz a lenda que esse investidor aí tem uma caixa de cereal do lado da mesa dele. E o grande ensinamento que esse cara viu, que eu vi essa reportagem, é que o pitch não interessava ao investidor naquele momento. Ele não podia ter sido talvez o melhor pitch do mundo, mas ele não estava talvez naquele momento interessado. E a grande lição desse investidor, acho que até foi um texto de algum livro que é o investidor contando essa história, que ele guarda aquela caixa de cereal até hoje, porque quando uma pessoa faz um pitch para ele, que deve ser muito difícil, mas quando ele dá essa liberdade, não é necessariamente no pitch com dados técnicos, que eu acho que também foi falado aqui, né? Ou na história, ou o que o cara está fazendo, mas sim quem são aquelas pessoas, porque naquela época a Airbnb se transformou, tipo, foi o primeira grande assim que estourou, né, dessas startups nesse momento, e ele perdeu a oportunidade de investir na maior startup porque ele simplesmente não entendeu isso, o que eles estavam para dizer. E ele perdeu a oportunidade de investir nos empreendedores. E eu vejo muito isso, assim, de nós, amigos, esses eventos que a gente vai, muitas vezes o pitch do cara é excelente, já vi vários pitches bons, mas a ideia realmente não era tanto. E a minha percepção é que aqui onde a gente vive, principalmente onde eu vivo, o pessoal não está muito preocupado com isso, sabe? Ele quer assim, tá, beleza, voltando à história. Mais um cara que quer mostrar a ideia dele, que quer dinheiro, e o cara vai rápido aí que eu tenho que sair. Ou o pitch de elevador, que é pior ainda, que é a oportunidade de você encontrar uma pessoa no elevador e conseguir a conversa. Então, o que eu vejo disso, e eu mudei um pouco disso, você sabe, eu acho que a gente já conversou sobre isso, Maria, mas a Lilian sabe bem, é que, além da dificuldade que nós temos no nosso pitch de 3 minutos de explicar o que a gente faz, a gente sabe de tudo, mas em determinados momentos a gente nem, assim, vai com muita expectativa. Porque você participar de um evento, você tem 3 minutos, você falar com um cara importante, que nem você falou, dá o frio na barriga, você fica assim e tal, e quem está escutando sente. Nossa, esse menino aí veio despreparado, esse cara aí não ajudou em nada também. E aí a gente percebeu que a gente perdia muitas conversas. Então, assim, a gente faz muito tempo que não vai mais nos eventos e tal, né, que a gente se afastou. Mas nos últimos que a gente já não ia nem mais tão preocupado com o pitch, assim, nas apresentações, quando tinha oportunidade, sim, de tentar conversar com a pessoa que tivesse ali, no pós-reunião, conversar, deixar o cartão, ter talvez uma conversa um pouco mais pessoal, né? E se o cara tiver a oportunidade de te conhecer, melhor ainda, né? E até nessa reunião mais pessoal, Lucas, se tiver bem formatado assim na sua cabeça, como que você pode ser objetivo e claro para chamar a atenção? Porque nessa reunião você pode fazer um elevator pitch ali que vai chamar a atenção dele naquele momento e ele vai te escutar mais depois, né? Então, até nessa conversa tete a tete, saber como chegar e falar aquilo que é o essencial naquele momento para chamar a atenção e que ele preste atenção em você para depois você passar mais a respeito da startup. Exatamente. Pessoal, Emílio, vamos finalizar, né? Alguém... agradecemos a presença, a participação de todos. Mariela, mais uma vez, obrigado aí, tá ok? Obrigado pela sua colaboração conosco, tá? E esse é um propósito que nós temos aqui, né? Já conversamos algumas coisas com vocês, startups, da gente levar conhecimento e troca de informações. Outras oportunidades em breve acontecerão, ok? Em breve Emílio, a gente vai ter... eu quero fazer o café com todas, porque eu não fiz com todos ainda. Não, aí isso já está na programação. Fica à vontade para vocês marcarem aí a gente agendar. Com o lançamento da nova logomarca, tem várias coisas que virão pela frente no próximo mês. Então, várias novidades, e a gente conta com a participação de todos vocês. Ok? Então, tá bom. Pessoal, obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Boa noite. Tchau, tchau. O time, se puder ficar aí. Tchau, gente. Boa noite. Beleza. Valeu. O Rafa achando que já ia para balada.